Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 7 ao 12. Todos acharam? Como é um culto de missões? Então vamos ler. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, o abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Tome seu assento em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que após o período da Páscoa, Paulo e seus companheiros navegaram de Filipos ao porto de Troade. Em Troade, eles permaneceram uma semana. Então, no domingo, quando os cristãos estavam reunidos para adoração e também a celebração, da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo aproveitou para pregar ao povo. De acordo com o texto, Paulo pretendia seguir viagem no dia seguinte. E a necessidade fez com que ele estendesse o discurso até a meia-noite. E a Bíblia diz que havia um jovem chamado Eutico. O nome Eutico significa afortunado. E o texto bíblico diz que eles estavam reunidos em um cenáculo. Cenáculo basicamente significa sala de refeições que ficava no primeiro andar em uma casa e era utilizado como aposento de hóspedes naquele tempo. E esse garoto sobe ao terceiro andar, senta em uma janela, pega em um sono profundo, cai e morre. E no versículo 7, o texto diz: E alargou a prática até a meia-noite. No texto você não vai encontrar o povo murmurando. No texto você não vai encontrar, porque Paulo se estendeu até tarde com o seu discurso. No texto aqui, a qual eu li, você não vai encontrar pessoas saindo do lugar, conversando enquanto Paulo prega, porque o povo aqui está o quê? Sedento da palavra. Paulo, ele continua o seu discurso até
meia-noite. E o povo ali ouvindo Paulo pregar. Irmãos, precisamos ter a mesma sede do que a igreja primitiva tinha, de ouvir a palavra. Estamos vivenciando no tempo de hoje uma geração que fica 5 horas em pé, ouvindo louvores, mas não é capaz de sentar e ouvir meia hora a palavra. Então nós precisamos resgatar o amor pela palavra, porque só a palavra que nos lava, só a palavra que nos purifica, só a palavra que nos liberta, só a palavra que é lâmpada para os nossos pés, só a palavra que nos conduz à vida eterna. Então precisamos ser sedentos pela palavra de Deus. E a Bíblia diz, no versículo 9, assentando numa janela no 3º andar. Aí eu fico me perguntando, eu olhando para o texto, eu fiquei me perguntando, será que não tinha outro lugar para esse jovem sentar? Porque o cenáculo ele ficava no 1º andar, na parte inferior. E a Bíblia diz que esse jovem sobe até o 3º andar. A primeira verdade que eu encontro aqui no texto é que tem gente que gosta de ver perigosamente. Meia-noite, irmãos, é o ápice do sono, aonde que seu corpo já não consegue mais obedecer. Segunda coisa que eu aprendo, existem ambientes perigosos, horários indevidos que nós não devemos estar. Mas Rafael, ele está ouvindo a palavra, sim, mas continua andando em lugares inapropriados. Está ouvindo a palavra, mas continua andando em lugares perigosos, em horários indevidos. Se continuar andando desse jeito, vai cair. Mas, terceira coisa que eu aprendo no texto, tem pessoas brincando com perigo, mas não tem noção que essa queda pode te matar. Sabemos que quem senta na janela tem 2 visões, o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro. E a Bíblia diz que ele, pegando no sono, ele cai do 3º andar. Meus irmãos, precisamos entender uma coisa, que as coisas lá de fora, aparentemente, são mais atraentes do que as coisas aqui de dentro. O pior de tudo, irmãos, ele cai ouvindo a palavra. Cai ouvindo a palavra. Aqui eu aprendo outra lição, que não adianta eu louvar, que não adianta eu pregar, que não adianta eu ensinar, se apenas estou ouvindo a palavra, mas não praticando. E a Bíblia diz que ele cai num sono profundo. E o texto diz que ele foi levantado morto. Isso daqui me assustou muito, porque quando esse jovem cai, ele foi levantado morto. E tem muitos lugares por aí que estão levantando morto. O camarada caiu ontem em pecado. Já levantam ele como obreiro, já levantam ele como
para ser dirigente de alguma igreja, de alguma congregação, já estão colocando para pregar, para louvar, e assim vai. Por quê? Estão levantando morto. Mas Paulo, ele nos dá um exemplo muito bonito aqui no versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo está pregando, o menino cai, ele interrompe um culto importantíssimo, ele para o seu discurso e desce. Ou seja, Paulo agora está colocando, Paulo estava na teoria, ensinando, agora Paulo está colocando em prática todo o ensinamento dele. Aí aqui eu aprendo uma outra lição, que não adianta ensinar, que não adianta pregar, mas sem prática. Então nós precisamos falar da palavra, mas precisamos praticar a palavra. Porque o que me salva não é o que eu ouço, o que me salva é o que eu ouço e pratico. Ele está dentro de um culto, aonde os irmãos estão celebrando a ceia, e ele cai do terceiro andar, ouvindo a palavra. Já pensou você ter 10, 20, 30 anos de igreja, e quando Jesus voltar você ficar? Porque não adianta ouvirmos a palavra sem praticar. Aí Paulo interrompe o culto. Por que Paulo interrompe o culto? Porque alguém morreu. Porque não adianta ter culto se alguém está morto no culto. Aí Paulo interrompe, ele desce, abraça o morto. Paulo, ele diz: ainda há vida aqui. Você não encontra no texto Paulo descendo e pisando no morto. Não. Você não encontra no texto Paulo descendo e colocando o dedo na cara do morto, dizendo: ele foi errado porque estava em lugares perigosos. Não, você não vai ver isso, porque morto não precisa de dedo na cara, morto não precisa de acusação, morto precisa de abraço para ele ganhar vida. Então a função da igreja é abraçar, a função da igreja é dar vida para aqueles que estão sem vida através da palavra. Abraçando-o e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E a Bíblia diz que o levaram vivo. Eu e você, igreja, nós fomos chamados para dar vida àqueles que estão sem vida. Eu e você, igreja, fomos chamados para abraçar aqueles que estão sem vida. Estão por aí afora no lamaçal de pecados, estão por aí afora sofrendo, estão por aí afora longe dos caminhos de Deus. Mas aqui, irmãos, talvez existem pessoas que estão aqui dentro ouvindo a palavra, mas com o coração longe. Como esse jovem estava dentro de um culto, mas o que estava fora estava seduzindo mais do que as coisas dentro. Quando começamos a emprestar o nosso coração para as coisas que estão fora, nós começamos a perder a motivação e o desejo de estar aqui dentro. Então, Eutico, ele caiu para onde? Para dentro ou para fora? Para dentro ou para fora? Por que ele caiu para fora? Porque o corpo dele estava mais inclinado para fora. Então precisamos ter muita atenção de estarmos aqui dentro, mas com pensamento lá fora. Está aqui dentro ouvindo a palavra, mas com pensamento lá fora. Não tem como ficar, irmãos, na janela depois que você teve um encontro com Jesus. Não tem como ficar na janela
depois que você já foi transformado. Não tem como ficar na janela depois que você já nasceu de novo. Não tem como. Ou você é amigo de Deus, ou amigo do mundo. Ou você anda com Jesus, ou dança com o diabo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então Deus não compactua com quem está indeciso, com quem está sentado na janela. E esse negócio de janela é um perigo. Você lembra de Davi? Davi passeando no palácio, de repente ele olha pela janela e vê uma mulher bonita se banhando. Ali foi a queda de Davi. O pecado é tão grave que Deus enviou o seu filho para ser sacrificado lá na cruz do Calvário. Olha a gravidade do pecado. Então, igreja, se for cair, caia para dentro do evangelismo, caia para dentro dos trabalhos da igreja, caia para dentro da palavra. Meu irmão, se for cair, meu filho, caia para dentro do evangelismo, caia para dentro da palavra, caia para dentro do louvor, caia para dentro da consagração, das orações, dos cultos. Porque lá fora, meu filho, é só morte. Lá fora não tem vida. Então Deus nessa noite está dizendo: é hora de você sair dessa janela, é hora de sair do lugar perigoso. O problema todo não é só dele cair e morrer. É um grande problema. Mas tem outro problema. É que quem está lá embaixo e viu ele cair, vai querer saber da onde que ele caiu. Aí vão dizer assim, ó: caiu de lá. Porque quem está morto, morto não tem como se defender, morto não tem como falar. Mas quem está morto em seus pecados, está na carnalidade, sempre vai dizer: era da igreja, a igreja não cuidou, agora está no mundo. Era da igreja, a igreja não abraçou, por isso que está nas drogas, está na prostituição. Porque o problema não é só cair, o problema é que vão apontar da onde que ele caiu. A culpa nunca vai estar em quem caiu. A culpa nunca vai estar em quem sentou na janela. A culpa nunca vai estar em quem estava andando em lugares ou em horários indevidos. A culpa sempre vai estar no lugar de onde que ele caiu. Caiu porque a igreja não abraçou. Caiu porque a igreja não cuidou. Caiu porque os irmãos expulsaram ele da igreja. Eu aprendo uma coisa com o filho pródigo. Ele sofreu, perdeu, gastou tudo que tinha, desejou comer a comida dos porcos. Ache para mim na Bíblia ele acusando que foi expulso de casa, ele acusando que o seu pai colocou ele para fora. Não. Você não vai achar. Você não vai achar. Às vezes as pessoas dão desculpa porque o corpo já está inclinado para fora, está doidinho para sair, aí começa a achar defeito de tudo só para poder sair, para ter uma desculpa para colocar a culpa na igreja. Para ter essa desculpa. Mas você não encontra o filho pródigo procurando desculpa, não. Quem saiu é que foi o culpado. Por quê? O pastor está no mesmo lugar, a igreja está no mesmo lugar, os irmãos estão no mesmo lugar. Quem é o culpado? É quem saiu. Então precisamos, irmãos, nessa noite, sair da janela. Sair da janela. E o texto diz, eu concluo agora: e levaram vivo o jovem, e ficaram não tão pouco consolados. O que Deus fez na vida de Eutico
também consola quem está no culto. Eutico recebe vida, mas outros são consolados. Talvez aqui nessa noite você precisa tomar uma decisão na sua vida para alguém receber o consolo. Talvez aqui nessa noite você precisa sair da janela para alguém receber o consolo e se alegrar. Talvez aqui nessa noite você que está na janela com seu coração dividido, você precisa sair dela para sua mãe receber o consolo. O que adianta, irmãos, estar dentro de um culto se eu não gosto mais de participar de nada? O que adianta eu estar aqui, mas não gosto de se envolver com as coisas de Deus? Não adianta mais de nada. Irmão, você está na janela. Então Deus está te chamando, saia da janela essa noite. Larga o pecado antes que você caia e venha morrer. Mas perceba que antes da queda, antes do sono profundo, vêm os avisos. Porque ninguém cai num sono profundo sem primeiro cochilar. Já começou a ler a Bíblia? Aí de repente você está lendo a Bíblia, você começa a cochilar. Ou seja, é o sono dizendo: eu estou chegando, eu estou te avisando que eu vou vir forte, eu vou chegar forte. E quando você vê, você já cai. Quando você vê, você já está dormindo. Porque primeiro, antes do sono profundo, você tem os avisos. Então, antes da queda de alguém, Deus sempre avisa. Deus sempre está avisando. Cuidado, cuidado, cuidado. Então nessa noite eu quero te convidar. Não vou te convidar para vir aqui na frente. Não. Você sabe que você precisa sair dessa janela. Você sabe que você precisa, só você e Deus, você sabe que você precisa tomar uma decisão e se decidir entre servir verdadeiramente a Deus ou o diabo. Você sabe. Não tem vida fora de Deus. Não adianta que você chegar a falar que tem. Eu conversei com os meninos hoje, eu disse: você pode passar o resto da sua vida bem, mas quando você dormir, você sabe aonde que você vai acordar. Você pode viver o resto da sua vida, tudo dando certo, mas não adianta dar certo numa vida inteira sem Jesus, porque quando você abrir os seus olhos como aquele rico, você vai acordar no inferno. Você pode viver a vida que for bem, não está me acontecendo nada, eu vou para a balada, eu vou fazer as coisas que agradam a minha carne, pode passar o resto da sua vida, nada me aconteceu, mas quando você fechar os olhos e abrir eles novamente, você vai ver aonde que você está. Mas aqueles que sofreram por causa do Evangelho de Cristo, choraram, orando pela sua esposa, orando pelo seu marido, orando pelo aquele jovem que está nas drogas, na prostituição, um filho que está desviado, sofreu com perseguições, mas perseverou até o final, meu filho. Você pode ter certeza que quando você morrer e abrir os olhos, você estará na glória junto com Deus. É isso que tem que alegrar o teu coração. É isso que tem que alegrar o meu coração, porque um dia nós vamos partir daqui e lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais pranto, não vai ter mais doença, não vai ter mais sofrimento. Nós só vamos glorificar a Ele que é digno de toda honra, a Ele que é digno de toda glória. Todo louvor, todo sofrimento aqui nessa terra é passageiro. Deus tem coisas maiores para mim, para você, para a igreja dele. Então, meu filho, continue fiel na presença dele, independente das lutas, independente da depressão, independente da ansiedade, independente dos medos, da síndrome do
pânico, independente de tudo, se o mundo está caindo à sua volta, continue focado em Cristo Jesus. Arabachurianda ela baixeia. Aleluias. Meu irmão, as minhas escolhas em continuar vivendo sem Cristo uma vida de pecado pode estar também levando muitas pessoas para o inferno nesse exato momento. Porque não é só sua alma que está em jogo. Não é só a minha alma que está em jogo. Mas é a alma de quem nos ama. Quando eu estava lá no mundão, eu não sabia, mas depois eu tive entendimento. Muitas pessoas gostavam de mim quando eu estava no mundo. Só que depois eu pensei, eu não apenas estou, não é apenas a minha alma que está indo para o inferno, mas sim de todas as pessoas que gostam de mim. Todas. Então, irmãos, quando nós se desviamos da igreja, você pode ter certeza que outras pessoas sentem vontade de começar a sair também. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. A questão não é só sua alma, a questão também é aqueles que se espelham em vocês. Então nessa noite, você sabe que você precisa sair da janela, mas isso é com você e Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu quero só apenas fazer um apelo. Se porventura existe alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Cristo, essa é a oportunidade de você sair dessa janela, sair de cima desse muro, escolher um lado. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Cristo, que ouviu a palavra de Deus e deseja entregar sua vida para Cristo? É uma decisão que está em tuas mãos. A salvação pertence a Deus, mas a escolha está em tuas mãos. Tem alguém que quer vir aqui na frente para que possamos orar? Alguém que quer aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador? Não é por força e nem violência. Tem? Se não tem, que Deus abençoe a todos e que Deus te dê uma nova oportunidade